Queridos, então eu vos convido agora para que a gente possa fazer uma oração juntos, né? E vamos pedir mais uma vez a presença de Deus aí, o Espírito Santo, para nos conduzir nesses próximos momentos aí, né? Que a sua palavra vai ser aberta. Feche seus olhos. Vamos orar juntos. Querido Deus, muitíssimo obrigado, Pai querido, pelas tuas continuadas bênçãos sobre a vida de todos nós, pelos teus cuidados, pelo teu amor. E, Pai querido, neste momento em que vamos e estamos nos reunindo aqui por esses veículos que temos à nossa disposição, nós queremos pedir, Pai querido, que o Senhor esteja mais uma vez conosco através do teu Santo Espírito. Que o Senhor nos conduza, Pai querido, nesse estudo da tua palavra, e que o Senhor possa, através dos versos propostos, através aqui da nossa comunhão, possamos, Pai querido, ouvir a tua voz e entender a tua vontade para as nossas vidas. Que as tuas bênçãos continuem sendo abundantes sobre a vida de todos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Olha, esse assunto de hoje é um assunto que causa, às vezes, constrangimento para alguns, que causa indignação para outros, né? Porque, infelizmente, a gente vê aí com relação a dízimos e ofertas, infelizmente, hoje, nós temos muitos exemplos de igrejas, né? Que estão fazendo um uso incorreto, né? Desse assunto, né? A gente vê, infelizmente, igrejas aí que parecem muitas vezes mais uma empresa do que realmente um templo religioso, né? E faz aí, se utiliza aí muitas vezes de recursos indevidos para, infelizmente, o intuito apenas de arrecadar dinheiro e promover enriquecimento, né? de pessoas. Então, por isso há uma importância de nós entendermos o que a palavra de Deus nos fala a respeito desse assunto, né? O que é o dízimo? Qual é a sua finalidade? É bíblico, não é bíblico, né? Então, essa é a proposta de nós, nesses próximos minutos, estarmos vendo alguns textos, né? Tanto no Velho Testamento como no Novo, com relação a esse assunto, certo? Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender para entrar nesse assunto, dízimos e ofertas, é entender quem é o proprietário do universo, quem é o dono de tudo, quem é o dono de todas as coisas, né? Eu acredito que essa pergunta não seja tão difícil de responder. De responder talvez não seja tão difícil, mas de compreender isso, de compreender a profundidade dessa nossa resposta. Será que isso talvez não seja um desafio, às vezes, para algumas pessoas? Eu acredito que acho que sim, sabe? Porque eu acho que a resposta é simples e eu acho que todos que estamos aqui, mesmo sem ler os dois textos que eu tenho separado aqui para a gente ver na palavra de Deus, para que essa pergunta possa ser respondida dentro da palavra de Deus, mas mesmo sem a leitura desses dois textos, ou ainda outros que poderíamos ler, eu acho que nós já chegaríamos a um consenso, né? Nós chegaríamos ao consenso de que todas as coisas e tudo provém de Deus. Bom, pelo menos essa é a leitura que eu vejo diante de pessoas que acreditam na existência de Deus e em um Deus que criou todas as coisas, né? Então, obviamente, um dos primeiros textos para a gente entender quem é proprietário de tudo, obviamente, é Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz lá o quê? O que diz lá? No princípio, o que aconteceu no princípio? Vamos ler aqui, vamos abrir. Vou abrir aqui também. Mas é um dos versos mais lidos, né? Porque todo mundo que começa um ano bíblico normalmente começa aqui,
e por mais que a pessoa não termine pelo menos esse primeiro verso, ela muitas vezes acaba lendo. Gênesis 1:1. Diz o quê? No princípio criou Deus o céu e a terra, né? E a gente sabe a continuidade, a gente já estudou aqui o princípio da criação, né? Deus criando, então, a partir do nada todas as coisas, né? Ele falava e tudo passava a existir, né? Pelo poder da sua palavra. Então, o que Deus criou? Diz ali no 1, verso 1, que no princípio Deus criou o céu e a terra. Ou seja, a vegetação, quem que criou? Deus. As árvores, Deus. Os animais, Deus. As estrelas, a lua, o sol, os mares, os rios, tudo foi criado por quem? Por Deus, né? Você e eu, representativamente, em Adão e Eva, fomos criados por Deus. Então, todas as coisas são de quem? São de Deus, né? O que o homem fez? Nada. O homem apenas transforma aquilo que Deus um dia criou. E do que Deus criou, o homem acaba transformando transformando e moldando coisas, né? Mas todo o princípio de tudo que você vê, do que você tem, do que você apalpa, é coisas que provêm da criação de Deus, né? Veio tudo que parece que nós temos para cima da terra. Você já parou para pensar que veio debaixo dela, né? Essa porta que está atrás de mim aqui, ó, madeira, veio de debaixo da terra. Os tijolos, o barro que fez o tijolo, que construiu essas paredes, veio debaixo da terra. A areia que fez o reboco veio debaixo da terra. O cimento que foi usado veio debaixo da terra. O cal que foi utilizado veio debaixo da terra. Tudo que você olha, o plástico que foi feito, esse celular veio debaixo da terra. O ferro que está... Entendeu? Tudo vem da criação de Deus. Eu quero considerar um outro texto aqui, Salmos 24, verso 1. Vamos aí a mais esse texto, Salmos 24, verso 1. O que exatamente diz aí em Salmos 24, 1? Diz assim na minha tradução: ao Senhor pertence a terra. Salmos 24, verso 1, tá? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Tudo é tudo. O mundo e os que nele habitam pertencem a quem? E foram criados por quem? Por Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nela habitam. Tudo é de Deus. E eu creio que isso todos nós concordamos. Então, me diga uma coisa. O papel que fez a Bíblia que você está lendo aí, vem da onde? Vem de uma árvore, vem de um processo que foi criado por Deus. É tua essa Bíblia? Ao final das contas? É de Deus. Mas se Deus criou todas as coisas, se tudo é a palavra de Deus em vários textos, nós vamos ficar nesses dois aqui que eu acho suficiente, creio ser suficiente para defendermos que tudo é de Deus. Então, qual é a nossa posição diante das coisas? Qual deve ser a nossa posição? Como Deus nos deixou diante de todas as coisas criadas, então? Vocês lembram lá, após a criação, qual foi a ordem de Deus para Adão? Qual era a responsabilidade de Adão? Vamos ver lá, Gênesis capítulo 2, verso 15. Adão é nosso representante. Olha lá, ó, depois de Deus ter criado todas as coisas, inclusive Adão e inclusive Eva, olha qual foi aqui, Gênesis capítulo 2, verso 15. Qual foi a recomendação, ou melhor dizendo, qual foi a ordem que Deus deu a Adão, e isso se estende a nós também.
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Ou seja, qual foi a ordem de Deus para Adão? Olha, Adão, eu criei tudo, está tudo prontinho aqui. Tudo que você precisa está feito. Eu fiz para você, Adão. E agora você vai o quê? Em outras palavras, você vai usufruir. Você vai cultivar, você vai guardar, você vai proteger, você vai cuidar, Adão, para mim. Ok? Então, é a mesma coisa que você se consegue se colocar na posição de Adão? Você ganhar um belo palácio, um belo jardim, tudo, e falar assim, olha, tudo isso daqui é para você, você vai viver aqui, a única coisa que você tem que fazer é o quê? É guardar. O que Adão fez? A única coisa que Adão fez foi dar nome às coisas que Deus havia criado, aos animais que Deus havia criado. Mas de criação, Adão não fez nada. Tudo estava o quê? Pronto. Tudo estava pronto. Então, Adão era uma espécie do quê para Deus? Mordomo. Daí vem a palavra mordomia, né? Adão era um mordomo de tudo que fora criado. E nós? Nós somos o quê? A mesma coisa. Nós precisamos entender que nós, aquela palavra, isso aqui é meu, nada é seu. Tudo Deus concede a nós para que nós usufruímos. E a nossa responsabilidade diante das coisas é o quê? Guardar, proteger, fazer um bom uso, inclusive dos recursos financeiros, né? Inclusive dos recursos financeiros. Mas você pode, qualquer pessoa, na verdade, pode pensar, não, espera aí, talvez não seja bem assim, porque eu lutei para conquistar isso. Trabalhei por muitos anos. Como assim? Você está querendo me dizer que essa casa que eu moro, que eu comprei com muito esforço, não é minha, é de Deus? Não. Eu trabalhei por muitos anos para conquistá-la. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso, desse assunto. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, verso 17. 17 e 18. Vamos ver aqui. O que diz aqui? Deuteronômio 8, a partir do verso 17, diz assim na minha tradução. Não digas, pois, no teu coração, olha só a recomendação, não digas, não aches aí no teu coração a seguinte coisa, a minha força, o poder do meu braço me adquiriu estas riquezas. Olha a recomendação, não pense dessa forma. O verso 19 continua, se vós se esqueceres do Senhor, o teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que vão, o quê? Você vai perecer. O texto está dizendo o quê? Não julgue que tudo que você tem, que você conquista, é pelos seus esforços. Isso, o verso 19, isso é mais ou menos que dizer o quê? Que você tem um outro Deus acima de Deus, que é você, e esse Deus é você mesmo. Você produziu por si só a tudo isso. Tem a sua participação, tem a sua dedicação, tem o seu esforço? Tem. Só que quem te deu essas forças para até mesmo você trabalhar todos esses anos para, de repente, adquirir tal e tal coisa? Da onde vem a tua vida? Vem de Deus. Você entende? Então, ao pé da letra, se formos aprofundar o nosso pensamento, sem qualquer barreira, entende? Nós vamos chegar o quê? Nós vamos chegar ao entendimento que, além de todas as coisas foram criadas por Deus, mas também nós mesmos fomos criados por Deus. A força que está em nossos braços para trabalhar vem de Deus. Você compreende? Olha só
Olha que coisa mais interessante, o que Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios. Eu quero te convidar a ir a 1 Coríntios, capítulo 6, agora. 1 Coríntios, capítulo 6. Versos 19 e 20. Um texto que nós já utilizamos aqui, mas olha só. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, tá? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós ele, o qual tendes parte de Deus? E o verso termina o quê? Dizendo o quê? Que você não é de você mesmo, que não sois de vós mesmos. O verso 20 ainda complementa, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que resumidamente esse verso está dizendo para nós? Falou assim, olha, nem você não pertence a você mesmo. Porque um dia você foi criado por quem? Por Deus. Você foi criado na pessoa de Adão, que nos representa, nós fomos criados pelo poder de Deus. E ele fala assim, olha, você, além de ter sido criado por Deus, você foi redimido por Jesus. Ele fala assim, ó, você foi agora comprado por um preço, e um preço alto. Glorifique a Deus, portanto, com o vosso corpo. Né? Então, nós vimos em Gênesis, lá capítulo 1, que Deus criou todas as coisas, e agora, em 1 Coríntios, nós vemos Paulo falando, pós ascensão de Cristo, falando assim, olha, vocês, em outras palavras, quer dizer, vocês, além de terem sido criados, vocês foram também comprados, redimidos. Então, nem nós não somos de nós mesmos. Nem o nosso próprio corpo não nos pertence. Tudo pertence a Deus, inclusive eu e você. Então, o nosso dono é Deus. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Muito bem. E aí, com todo esse conhecimento, com esses versos que nós vimos, em outras palavras, então, qual foi o convite, o convite que Deus fez a Adão? A Adão, isso. Deus deu uma ordem para ele, que era para ele o quê? Guardar, cultivar. Em outras palavras, numa palavra mais atual, Deus chama Adão para ser um mordomo, mas também chama Adão, ou chama a todos nós para sermos o quê dele? Sócios. Você já imaginou? Você é um sócio de Deus. Você tem sociedade com Deus, porque Deus falou assim, olha, tudo isso daqui é meu, mas eu permito que você usufrua. Então, em outras palavras, além de você ser mordomo, nós também somos sócios de Deus, né? Somos sócios de Deus. E dentro dessa sociedade, daí existe um requisito que aí Deus deixou para, então, fazer distinção, não discriminação, mas distinção, ou fazer, ou ter um ponto em que todos nós possamos o quê? Ter a nossa própria escolha. Se aceitamos essa sociedade e somos fiéis a ela, ou abrimos mão desta sociedade, né? E essa sociedade, ela tem uma palavra que é o centro do nosso estudo hoje, que é a palavra dízimo, né? Olha só um texto agora que eu queria dividir com vocês. Vamos voltar lá ao começo da Bíblia, mais precisamente em Levíticos.
Levíticos, capítulo 27. Isso, capítulo 27. Ok? Levíticos, capítulo 27, verso 30. Verso 30. Olha só o que está escrito aí nesse verso. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são de quem? São do Senhor. E o final do verso ainda fala, são santas ao Senhor, ou seja, são separadas para Deus, ou devem ser separadas para Deus. Então, esse verso diz o quê? Que o contexto da época, lógico, se utiliza esse recurso literário aqui, né? De falar todas as dízimas da terra, tanto como os cereais do campo, como os frutos das árvores, são do Senhor. Ou seja, o predomínio das atividades da época em que for escrita era a agricultura, né? Então, se baseava nisso. Então, ele falava assim, olha, de tudo que você constrói através da tua agricultura, o dízimo disso é separado ou deve ser separado ao Senhor. É isso que o texto está querendo dizer aqui e ensinar a eles e a nós também. E elas são santas ao Senhor, ou são separadas para Deus. Ou seja, Deus oferece tudo, e aí ele fala assim, olha, dentro dessa sociedade, eu faço um requerimento de retorno de 10%. Então, olha só que sociedade que Deus propõe a nós. Eu te dou tudo, eu crio tudo, ofereço tudo a você, inclusive a sua própria vida, e em sinal o quê? De obediência, de amor, eu requero, se você quiser, por teu livre-arbítrio, você me devolve 10%. Ou seja, de tudo que Deus nos concede de bênçãos, ele fala assim, olha, 10%. Você me devolve como sinal de amor. Como sinal o quê? De fidelidade. Na verdade, eu classificaria o dízimo aqui, nessa parte, um sinal de lealdade. Ok? Mas isso é uma decisão individual, não é imposição. Nada com Deus é imposto. Cada um aceita e faz o quê? Se assim o desejar, né? Mas se for fazer, o parâmetro bíblico é esse. A dízima é 10%. Se eu for fazer, não é 11, não é 13, não é 9. Você compreende? É o que a Bíblia diz, é a dízima, né? Muito bem. Mas aí a pergunta fica assim, mas e para que serve o dízimo? O que a Bíblia fala a respeito da utilização do dízimo? E aí eu gostaria de convidar você a ir aqui para o livro de Números, que está bem pertinho aí, na verdade, já está grudado aqui, já começa Números, onde nós estamos, e aí nós vamos até o capítulo 18. Números, capítulo 18. Números, capítulo 18, a partir do verso 21, nós vamos fazer aqui uma leitura. E antes de fazer essa leitura, eu preciso fazer um comentário aqui, uma explicação. Dentre os filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel, quando houve a separação lá, existia um dos filhos que se chamava Levi. Então, quando houve a separação das tribos, cada tribo levava o nome de um dos filhos de Jacó, de Israel, né, que se tornou Israel. Dentre esses filhos, tinha um filho chamado Levi, que foi e encabeçou a tribo, a família de Levi. E esses da tribo de Levi foram escolhidos e separados por Deus
para serem os responsáveis pelo templo, pela adoração, pelos sacrifícios. Eles eram como se fossem os pastores, eles eram os responsáveis por todo o cumprimento dos sacrifícios, de toda a adoração para todo o povo, entende? Então, o serviço deles, de toda a tribo, era essa consagração. A vida deles era voltada a serem sacerdotes, compreende? Então, todas as outras tribos foram separadas, inclusive foram dadas a ele porções de terra, né? Então, esse pedaço é seu, da tribo tal, esse é da tribo de Zebulon, de Isacar, de Ruben, e assim foi. Mas os levitas, eles não tinham propriedades. Por quê? Porque eles não iam trabalhar na agricultura, eles não iam criar gado, porque a atividade deles era o quê? Era sacerdócio. Era sacerdócio. Então a tribo de Levi era a tribo responsável pelo sacerdócio. Tá? Olha só, então, diante dessas palavras. Vamos ler aqui a partir do verso 21, capítulo 18 do livro de Números. E aí diz assim, ó, aos filhos de Levi, dei o quê? Todos os dízimos em Israel por herança. Os outros tinham herança de terras, de propriedades, mas Levi, eles iam se sustentar de que forma? Através dos dízimos do povo, dos restantes das tribos. Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, tá vendo? E continua o verso 22, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é esse para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. E eu termino com o verso 24, essa leitura. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que se apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Você entende? Então, resumidamente, esses 4 versos, há uma instrução clara ali, olha, os dízimos são destinados ao sustento dos levitas. Os levitas não devem fazer outro tipo de serviço, a não ser o cuidado com a parte espiritual de todo o povo. Então, tudo que era da parte espiritual era a responsabilidade de quem? Dos levitas. E como é que eles iriam sobreviver? Como é que eles iam se manter, se alimentar e tudo? Com o recurso dos dízimos. Tá? Hoje, para os nossos dias, quem são os levitas? Quem são as pessoas responsáveis por organizar, por planejar, por executar, né? São os pastores, entende? Os nossos pastores. Então, eles não têm, os pastores, por exemplo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, qual eu conheço, e posso falar deles, eles não têm outras atividades, eles são 24 horas o quê? Pastores. Vocês compreendem? E eles precisam o quê? Sobreviver. Do que eles sobrevivem? Do dízimo. Tá? O dízimo sustenta, entre outros, o quê? A pregação, o sustento da casa. Né? Aliás, vamos até ver aqui mais um texto. Lembra quando destruíram, uma das invasões destruiu Jerusalém. Destruiu Jerusalém. E Jerusalém sempre foi o centro da adoração dos judeus, né? E em um determinado momento, houve um profeta que se chama Neemias, que participou da reconstrução de Jerusalém. Começou, quando a gente vai para o livro de Neemias, e nós vamos usar aqui um texto de Neemias agora, ele começou a restauração pelos muros de Jerusalém, né? Era a questão de proteção, as cidades eram protegidas por muros naquela época. Então, estava tudo destruído. E aí, a reconstrução de Jerusalém começa, então, pelos muros, e essa reconstrução vai se intensificando e vai indo até chegar a um ponto que eu gostaria de dividir com vocês. Então, vamos ao livro de Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13.
Neemias é um pouquinho antes de Salmos, tá? Neemias, capítulo 13, a partir do verso 10. Olha, nós estávamos lá, agora o texto que nós acabamos de compartilhar aí, que foi de Números capítulo 18, o povo lá no deserto, o povo, né, já com a sua divisão, já com essa preparação da tribo de Levi para cuidar ali do templo móvel ali, enfim. Agora já é muitos anos depois, né? Veja lá, ó, Neemias capítulo 13, a partir do verso 10, diz assim, ó: também soube que os quinhões dos levitas, que o dinheiro dos levitas, vamos dizer assim, a parte dos levitas, né? Neemias estava gradualmente reconstruindo Jerusalém, e agora ele se depara com uma situação. Olha o que ele se depara. Fiquei sabendo que a parte dos levitas não era mais lá dado a eles, não se lhes davam, de maneira que os levitas agora, os cantores, você veja só, os levitas eram os sacerdotes, mas também tinham os cantores que louvavam a Deus, né? Os músicos que faziam o serviço no santuário tinham fugido cada um para um campo. Ou seja, como destruíram tudo e aí o povo não dizimava mais, o povo não... E aí, como é que eles iam fazer? Eles iam morrer de fome? Eles tiveram que largar o templo e ir trabalhar para se sustentar. Foram para o campo. E aí o verso 11 continua. Então, contendi com os magistrados. Eu briguei com eles. Eu falei, mas isso é errado, não está certo. E aí ele diz assim, por que se desamparou a casa de Deus? Por que vocês permitiram que isso acontecesse? Então, ajuntei os levitas de novo, os cantores, e o restituí aos seus postos. Eu falei, olha, volta tudo para cá, vocês têm que fazer o que é para vocês fazerem. E aí o verso 12 continua, então toda Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite para os depósitos. Por tesoureiros dos depósitos, eu agora pus Selemias, o sacerdote, coloquei também Zadok, o escrivão, e dentre os levitas peguei Pedaias, como assistente deles. Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e lhes entreguei, e se lhes encarreguei que repartissem as porções para os seus irmãos. Você está vendo aqui a história? Ele falou, não, isso aqui está tudo errado. Volta, os levitas, vocês têm que fazer isso. E aí, quando ele reuniu todo mundo e promoveu ali uma reconstrução também do templo, da adoração, aí o povo começou o quê? Voltou a dar o quê? Os dízimos, para que os levitas pudessem cumprir com o seu papel diante ali do sacerdócio, né? Muito bem. Que coisa, hein? Mas vamos ver, agora nós estamos vendo só no Velho Testamento, né? Vamos ver uma citação de Paulo com relação a isso na sua própria vida, no seu próprio ministério. Olha, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Agora nós vamos ver lá no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 9. Muito bem. Enquanto você encontra aí 1 Coríntios, capítulo 9, deixa eu registrar aqui, dar um abraço para Marilise, que também agora já está aqui, já acompanhando aqui pelo YouTube, já faz algum tempo, né? A irmã Lourdes, Terezinha, Jean, o Oscalino, ok? Muito obrigado a vocês também que estão agora se unindo, estão unidos a nós nesse estudo aí. 1 Coríntios, capítulo 9. Fábio. Oi. Lembrando que a Marilise é a Mari, viu? Aqui eu também não lembrava e a gente conhece ela por Mari, tá bom? A Mari, você comentou aquele dia para mim, né? É verdade. Mari, que bom que você está aí, Mari. Vamos lá. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, já a partir do verso 1, se a gente for fazer, eu não vou fazer a leitura de todos os versos aqui, mas Paulo parece que aqui está tentando explicar, está tentando justificar, porque parece que ele estava sendo criticado, estavam criticando ele a respeito de ele receber algumas ofertas, dele receber algum dinheiro para o seu sustento.
E aí, por exemplo, verso 3, capítulo 9, verso 3, ele diz assim, ó, a minha defesa perante os que me interpelam é esta. Olha a defesa dele, verso 4. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Ele pergunta. Será que eu não sou um ser humano? Será que eu não tenho o direito de comer e beber? E aí continua. E também o de fazer, acompanhar a uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos, irmãos do Senhor, e também Cefas. E aí ele continua. Se você tiver curiosidade, marque isso aí, depois você pode ler todo o texto. Mas olha o que ele diz lá agora no verso 14. Verso 14 agora, capítulo 9, verso 14. Assim ordenou também o Senhor, os que pregam o evangelho, o que deve acontecer? Que vivam do evangelho, né? Isso é uma coisa... Paulo aqui, nesses versos, se você tiver a curiosidade de ler ali depois, você vai ver assim, olha, se outros usufruem, muitas vezes, dos teus recursos, por que eu, que prego o evangelho, que ensino as coisas espirituais, não tenho o direito também de sobreviver desses recursos, né? Então, mas depois ele ainda fala, olha, mas nem isso eu faço, para que não haja nenhum tipo de discussão. Se você continuar a leitura para frente do verso 14, ele vai dizer ali, olha, mesmo assim, nem isso eu faço, eu continuo trabalhando, fazendo os meus serviços para a minha sobrevivência, para que não haja nenhum tipo de reclamação, para que nada atrapalhe o evangelho que eu tenho pregado a vocês. Ele falou, mesmo eu tendo direito, eu nem isso quero e abro mão para que isso não atrapalhe, não venha a ser um impedimento para que vocês aceitem o evangelho. A história é linda aqui, do capítulo 9 de 1 Coríntios. Mas ele defende, ele fala, olha, existe o direito, porque aqueles que pregam o evangelho precisam sobreviver deste mesmo evangelho, né? Muito bem, ainda sobre dízimos e ofertas, né? Eu quero considerar agora com vocês um texto muito clássico, muito claro e que traz uma grande profundidade de reflexão aqui. E olha, um texto até de certo ponto um pouco pesado. Malaquias, capítulo 3. Vamos voltar aqui ao último livro do Velho Testamento e vamos agora até, mais precisamente, o livro de Malaquias. Ok? Ok. Vamos lá. A partir do verso 8. A partir do verso 8 aqui, ó. Diz assim, ó. Começa o verso 8 com uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Olha a pergunta que aqui se inicia esse texto. Será que é possível o homem roubar a Deus? Né? E aí continua. Todavia, vós me roubais e dizeis. Agora uma segunda pergunta. Mas em que te roubamos? E aí o verso continua e termina esse verso 8. Nos dízimos e nas ofertas. Olha só que coisa. Diz aqui esse verso, começa com uma pergunta, que será que é possível alguém roubar a Deus? É possível um homem, uma criatura roubar a Deus? E aí continua o texto. E vocês, às vezes, podem se perguntar, mas é possível? E aí o verso mesmo responde. Vocês roubam a Deus quando há uma infidelidade, né, sobre o assunto de dízimos e ofertas. Aqui o texto ainda abrange agora o nosso estudo, né? Além dos dízimos, ele cita também o quê? As ofertas, né? Então, o dízimo é uma questão que, lembra que eu falei? É uma questão de lealdade, né? É a mesma coisa que agora assim, ó, por exemplo, vou pegar aqui a Janete como exemplo. A Janete, eu fui e emprestei R$1.000 da Janete. Esses R$1.000 que ela me emprestou é dela. Foi ela que ganhou, é dela. E ela me empresta, certo? Todas as coisas são de Deus, mas ele nos empresta, ok? Beleza? Então, qual é a minha responsabilidade com relação a este valor para com a Janete? Devolver.
né? Há um acordo aqui. Ela me emprestou e eu tenho que devolver. E agora eu devolvo R$1.000 para ela. Certo? Os 1.000 que ela me emprestou. Eu devolvo os R$1.000 para ela. Isso é a representatividade aqui, é um exemplo com relação ao dízimo. Deus nos dá tudo e requer apenas 10%. Esses 10% ele coloca em nossas mãos como se fosse o quê? Um empréstimo, que eu vou pagar se eu quiser ou não, se eu aceitar que isso é um empréstimo, ou entender que isso é um empréstimo ou não. E ele fala assim, olha, 10% de tudo que eu te dou, você deve me devolver, ou seja, tudo é dele, mas ele só quer de volta o quê? 10%. Então, quando eu devolvo isso, é a mesma coisa de quando eu estou devolvendo os R$1.000 que a irmã Janete me emprestou aqui simbolicamente. Entende? Eu estou apenas sendo o quê? Leal. Eu até sou um pouco polêmico nesse tipo de estudo, porque eu falo que o ato de dizimar não é um ato de adoração. É apenas um ato de lealdade. De lealdade. Adoração é andar a segunda milha. É agora o que entra nesse texto. É a oferta. E esta tem características bíblicas diferentes do dízimo. O dízimo é determinado, é 10%. Agora, a oferta, a gente vai ver em alguns textos, que ela é o quê? Voluntária. Ela, sim, é um ato de gratidão, de reconhecimento das bênçãos de Deus. Né? Então, eu devolvo os R$1.000 para a irmã Janete e junto levo um belo bolo. Aquele bolo que eu dou de presente para ela é uma adoração, é um ato de reconhecimento que ela me ajudou, que ela foi bondosa no momento que eu mais precisei. Ou eu dou R$1.000, devolvo os R$1.000 e dou R$100 para ela a mais. Falo, irmã Janete, você me ajudou tanto no momento que eu mais precisava. Agora, eu quero te dar mais esses R$100 aqui para você fazer o que você quiser, que é porque você me ajudou muito. Então, esses R$100 a mais que eu estou dando, que representa agora a parte da oferta, é o quê? É um ato de gratidão. Muito obrigado. Estou dizendo para ela, muito obrigado. Você me ajudou. Você foi bondosa comigo. Compreende? Então, aqui, esse texto, o primeiro verso, coloca o quê? Oferta e dízimo em igualdade. Eu posso tanto roubar a Deus aqui, segundo esse verso, nos dízimos como nas ofertas. Entende? Agora, a citação aqui, o capítulo continua, e o verso 9 é um verso ainda pesado a respeito do assunto, que diz, com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim roubais, vós a nação toda. E aí o verso 10 continua, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Trazei todas as... Qual que é a casa do tesouro? A casa de Deus. E ele diz assim, você precisa trazer o dízimo para que haja mantimento na minha casa. E que mantimento é esse? Será que é arroz, feijão? Para que serve a casa de Deus? Para levar o que às pessoas? É certo que também, nós já vamos falar sobre isso, tem o arroz e o feijão lá para ajudar ao necessitado. Mas o fundamento, o princípio básico da existência da casa do tesouro é o quê? É alimentar o povo com o quê? Com a palavra de Deus. Então, traga os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, para que haja condições de dar ao povo o que eles precisam. De dar ao povo o que eles precisam. Entende? Para que haja mantimento, para que haja condições de alimentar as pessoas, alimentar principalmente espiritualmente. Então, para que haja pastores, para que haja material, para que haja todos os recursos necessários para a pregação do evangelho, né? E continua. E o texto não para por aí, né? O verso não para por aí. E provai-me nisto. Olha, agora começam as promessas de Deus. Há primeiro uma espécie de cobrança, uma recomendação firme, mas agora a promessa, né? Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas.
para você. E provai-me, né? E provai-me nisto. Sabe o que é? Olha o convite que Deus está fazendo. Me prove. Não é provar no sentido de colocar Deus na parede, de falar, e aí, ó, eu estou sendo fiel, e agora, o que você vai fazer? Não é de pôr Deus à prova, mas é de provar no sentido, sabe do quê? Quando você come alguma coisa que você gosta muito, você convida outra pessoa para fazer o quê? Ó? Vem aqui provar desse pão gostoso, vem aqui provar desse biscoito, vem aqui provar desse salgado, entende? Esse convite que ele faz, venha provar de mim, venha me degustar, você entendeu? Faça a prova de mim, veja que coisa mais gostosa é poder caminhar comigo. Esse é o convite do Senhor dos Exércitos que ele faz para mim e para você. Ele fala assim, olha, venha me provar e você vai ver que eu vou abrir as janelas do céu e derramar as bênçãos sobre a sua vida. E aí o verso 11 continua, por vossa causa, olha só, por vossa causa, por cada um de vocês que estão nos acompanhando aqui nesse momento, eu vou repreender o devorador. Vou repreender o devorador. Qual que é o devorador? Que devorador é esse? Eu não sei. Pode ser o devorador remédios, é um devorador que leva o nosso dinheiro. Sabe, Deus nos abençoando com saúde. Olha só, você está entendendo? Escuta, vamos lá, vamos de formas gerais, vamos dizer aí que, de forma geral, aí, no geral aí da nossa sociedade, aí, um valor de salário aí, seja aí de faixa de R$2.000, R$2.000 e poucos reais. Se nós formos fiéis na questão dos dízimos, gira em torno, então, um dízimo aí de R$200, R$250 por mês, certo? Me fala a verdade, me fala uma coisa. É fácil gastar R$200, R$250 numa farmácia? Ou é difícil? Você está entendendo? Se Deus nos cuidar da nossa saúde, só aí já reverteu o quê? Você está entendendo? Recentemente, eu estava, e as pessoas que me conhecem, não sei se às vezes reparam, mas eu estava andando com o pneu da minha moto mais do que liso, e ele não furava. Eu acabei trocando ele recentemente sem ter furado. Era incrível. Eu não sabia como estava andando aí naquelas condições. Entende? Deus, a gente reconhece a Deus protegendo, cuidando de pequenos detalhes que às vezes a gente nem percebe, nem vê. Ele está o quê? Repreendendo o devorador. Repreendendo o devorador, sabe? O devorador. Para que não consuma o fruto da terra, para que não consuma o fruto do teu trabalho, o fruto do teu sacrifício. Da vossa vide do campo, ela não vai ser estéril. Você vai plantar e vai colher, né? Pois assim diz quem? Termina o verso 11. Assim diz quem? O ancião, o Fábio, que está aqui? Não. É o Senhor dos Exércitos que fala isso. Olha só, não é eu que estou prometendo. É o Senhor dos Exércitos. Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa maravilhosa compreender esse texto. A devolução do dízimo, eu diria, é um ato perdão, é um ato de reconhecer que Deus é o dono de tudo. Que Deus é o dono de tudo. E a oferta é uma expressão de gratidão, de reconhecimento das misericórdias, da bondade de Deus para cada um de nós. E ela é voluntária. A palavra de Deus não determina. Você quer ver isso? Deuteronômio, capítulo 16, verso 17. Vamos voltar lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 16, verso 17. Deuteronômio, capítulo 16, verso 17. Diz o que lá, ó? Cada um oferecerá na proporção. Ou primeiro aqui, ó. Cada um indica o quê? Que é individual. Primeiro, a oferta é individual. Cada um oferecerá na proporção. Mais um detalhe aqui, ó. A oferta ela deve ser o quê? Proporcional. Individual e proporcional. Ao que possa dar. Segundo o quê? Segundo aquilo que Deus te abençoou. Segundo a bênção do Senhor. Então, é individual e é proporcional ao reconhecimento que eu tenho na minha vida das bênçãos de Deus. É isso que o verso está dizendo.
a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, olha quanta lição nesse verso aqui. Então, o dízimo é 10%. Agora, a oferta é determinada, é individual. É eu com Deus, reconhecendo o quê? As bênçãos que o Senhor derramou na minha e na sua vida. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Olha só agora Paulo falando a respeito também das ofertas. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Ok? Diz assim, ó. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Paulo está instruindo com relação ao povo, com relação às ofertas. Ele falou assim, olha, no primeiro dia da semana, ou seja, a oferta ela deve ser o quê? Planejada. A oferta aqui, Paulo está querendo, vocês devem fazer um planejamento. Deve ser planejada. Você deve pôr em casa a parte, já deve separar em casa a parte, conforme o quê? Novamente, a prosperidade, conforme as bênçãos que Deus te deu, né? E vá juntando para que se não faça quando eu for, para que se não faça no ímpeto, de qualquer jeito. Fala assim, a oferta tem que ser o quê? Proporcional, voluntária, conforme as bênçãos que Deus te deu. Viu só? São textos falando a respeito do assunto em questão. Muito bem. Agora, eu quero... Puxa, tinha tanta coisa aqui ainda para falar, nosso tempo está acabando. Mas eu queria, antes de acabar, citar pelo menos mais algumas coisas, dizendo assim, ó, tem três coisas que Deus separou. Tem três coisas que Deus separou. A primeira delas, lá em Gênesis, foi uma árvore. Lembra? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela era separada. Adão e Eva não deveriam o quê? Não deveriam tocar nela. Ela era separada por Deus. Ainda na criação, dentre os dias da semana, Deus também separou o quê? Um dia. O sábado é algo que Deus separou também. É santificado, é abençoado. E conforme o texto que lemos ainda há pouco, de Malaquias, capítulo 3, verso 10, onde diz que é possível roubar a Deus através dos dízimos das ofertas, é a terceira coisa que eu gostaria de apresentar, que é algo que foi separado por Deus. E essas três coisas que foram separadas por Deus, elas não devem ser tocadas. Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toque no sábado, que é um dia que Deus separou. E não toque nos dízimos e nas ofertas de Deus. Não toque. E eu quero finalizar aqui com um belo relato de Paulo na segunda carta aos Coríntios a respeito de uma igreja chamada Igreja de Macedônia. 2 Coríntios, capítulo 8. E aqui eu finalizo o nosso estudo de hoje com relação a dízimos e ofertas. 2 Coríntios, capítulo 8. Olha o que é importante para Deus com relação a esse assunto. Eu quero 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1. Ok? Diz assim, ó. Irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas de Macedônia. Igreja de Macedônia, fora do perímetro dos judeus. Era uma igreja de gentil, que era fora dos limites dos judeus. E ele continua, olha, irmãos, eu quero que seja conhecido a graça nessas igrejas. E o verso 2 continua, porque no meio de muita prova, de muita tribulação, ou seja, essa igreja era uma igreja que passava muita dificuldade, muita prova, muita tribulação, mas eles manifestaram uma abundância de alegria e a profunda pobreza deles. Olha só, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade.
falou, mesmo eles passando por muita dificuldade, eles nos mostraram grande generosidade. E ele continua, porque eles, ele está falando, porque eles, testemunho eu, Paulo está falando, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, nem podiam, mas acima delas se mostravam o quê? Voluntários. E aí ele continua, pedindo-nos com muitos rogos, olha, eles passavam por dificuldade, mas eles nos procuraram, pedindo para nós, rogando para nós, que deixasse o quê? Que deixassem eles participarem da assistência aos santos. Olha, nós queremos ajudar, era isso que a igreja procurou, ele falou, né? Nós queremos ofertar, nós queremos ajudar. E ele continua no verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro. Olha só que coisa mais linda, ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Esse verso 5 eu fecho com ele a nossa leitura. A primeira coisa que precisamos dar a Deus é nós mesmos. O povo de Macedônia ficou registrado aqui por Paulo, que Paulo ficou impressionado com o ato deles, de querer, mesmo diante de tantas as dificuldades, querer ajudar, querer contribuir ali com as ofertas, com os dízimos das ofertas. Mas ele falou assim, olha, o que mais me impressiona e o mais importante é que antes de eles resolverem dar os seus recursos, eles resolveram dar a si próprios, a própria vida. E é isso que é o mais importante para o céu, sabe? Os nossos recursos, os dízimos, as ofertas, eles não são importantes para Deus, eles são importantes para nós mesmos. São meios que Deus tem para tirar de nós o quê? O egoísmo, que muitas vezes consome o coração das pessoas, né? Você quer mexer com alguém, mexa no seu bolso. Mexa no seu bolso. Por quê? Porque as pessoas, cada vez mais, esse mundo provoca nós, seres humanos, a sermos o quê? Egoístas. Egoístas. E o dízimo e a oferta é uma das ferramentas que Deus tem para tirar de nós o quê? O egoísmo. Sabe quando Jesus fala lá no Evangelho que enquanto todo evangelho não for pregado a todo mundo, a toda nação, a toda tribo, a toda língua, ele não vai poder voltar? Ele está convidando a cada um de nós a pregar este evangelho. Só que eu não posso ir lá na China. Aliás, eu não posso ir aqui numa cidade perto. A dona Carmen, que está aqui conosco acompanhando, ela talvez não tenha também a facilidade de daqui a pouco se locomover e ir ali pregar o evangelho. E aí, qual é o recurso que todos nós temos disponíveis para que isso aconteça? Os nossos recursos, o nosso dízimo, a nossa oferta, ela pode chegar aos lugares, né? O nosso recurso providencia meios para que esse evangelho seja pregado através de pessoas que através do sustento do nosso recurso, possam fazer isso. Você entende? Então, é muita coisa que abrange, né? Como é que um templo, né? E normalmente as pessoas gostam de ir lá na igreja. Como manter aquela igreja, se não for pela fidelidade dos que ali congregam? Você compreende? Você compreende? Nós somos o quê? Responsáveis pela manutenção do templo. Da onde que vêm os recursos? Da onde que as igrejas sobrevivem e mantêm o prédio, mantêm a água, os produtos de limpeza, o copinho para você tomar água? Você está entendendo? Tudo vem do quê? E tudo aquilo serve para quê? Para que o evangelho possa ali ser pregado, para que pessoas possam chegar ali e conhecer a Deus e se, entendeu? E Deus conta comigo e com você, para que através da nossa fidelidade o evangelho continue a ser pregado e Jesus brevemente possa voltar para nos levar com os nossos corações abertos, transbordando de alegria, por reconhecer que Deus nos concedeu tudo e Ele só requer parte disso. O mais difícil, muitas vezes, para sermos fiéis nos dízimos e ofertas, é porque nós ficamos olhando para os 10% e esquecemos de olhar para o 90% que fica para nós. Ficamos mirando nos 10% e esquecemos que os outros 90% ficou dentro do nosso bolso. Que Deus abençoe a todos nós para sermos vigorosos
em primeiro entregar a nossa vida a Deus, reconhecer que tudo vem dele, e o resto vai ser tudo consequência de nós continuarmos sendo fiéis a Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Que o Espírito de Deus preencha as lacunas e as dúvidas que de repente ficaram aqui. E se eu puder ajudar em alguma coisa, você já sabe, nos procure e na medida do possível nós vamos estar atendendo com mais alguns textos, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar todos juntos. Tá? Fábio, pois não, Adriana. Desculpa eu te atrapalhar, mas é que é bem importante. Só um pouquinho. Oi? Só um pouquinho, tive um problema. Certo, é assim, ó. A dona Glória, não sei se você lembra. Não. Ela entra aqui na nossa classe de vez em quando, né? Certo. E ela mora no Oeste Baiano. Certo. E ela pede as nossas orações porque ela não tem conseguido entrar na classe porque ela está passando por um período de muita seca lá na cidade dela. E, inclusive, hoje ela mandou uma mensagem para mim e também algumas fotos dizendo que, por conta da seca, está tendo muita queimada lá. E está bem próximo a queimada de chegar na fazenda dela. E os bombeiros não estão conseguindo apagar. E até o esposo dela, que já tem 70 e poucos anos, tem ajudado, pegou o trator para acelerar o processo, mas eles não estão conseguindo, ela está bem desesperada. E ela até pede desculpa por não estar participando, mas que pede as nossas orações também para que Deus possa proteger e que tudo possa se normalizar lá. Ok. Da onde que ela é mesmo, Drica? Da onde? Oeste Baiano. Oeste Baiano? Ela é amiga do José Fielec, foi quem convidou ela para participar com a gente. Uhum. Ok, Adriana, vamos aproveitar esse momento e vamos interceder por essa situação da nossa irmã Glória lá na Bahia, lá, né? Ok. Obrigado, Adriana, pelo apontamento aí, viu? Nada. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos fazer essa oração, incluindo aqui a irmã Glória, mas eu convido a você também a marcar esse nome e aí no seu lar também, em suas orações, também interceder por ela, tá? Realmente uma situação bem difícil, né? Tomara que brevemente nós tenhamos boas notícias aí, que Deus possa abençoar aquela região e a família dela aí, de alguma forma, aí para amenizar essa situação, né? Que Deus abençoe. Vamos orar juntos. Querido bondoso Deus e Pai, muito obrigado porque mais nesta noite o Senhor esteve conosco através do Teu Santo Espírito. Pai querido, através do estudo da Tua Palavra, um assunto muito importante, um assunto em que promove aqui, Pai querido, além do nosso conhecimento, promove também em cada um de nós o desejo, Pai querido, de cada vez mais crescer na fé, crescer no conhecimento, e conceda, Pai querido, a todos nós forças para nos mantermos fiéis a tudo isso que o Senhor tem nos mostrado. Pai querido e Pai de amor, nesta oportunidade aqui nós temos também uma pessoa muito querida a colocar em Tuas sagradas mãos. A Dona Glória, a sua família que está passando por esse momento difícil, que o Senhor, que é doador de todas as coisas, que o Senhor que nos criou, que o Senhor nos redimiu através do sangue de Jesus, que o Senhor use dessa misericórdia, Pai querido, para com a Dona Glória, a sua família e também as pessoas que ali moram naquela localidade, que estão passando por esse momento, onde seus recursos, onde as suas posses podem acabar sendo consumidas pelo fogo. Que o Senhor mande um vento, um sopro, Pai querido, e possa ali contribuir através da Tua misericórdia para que essa situação seja revertida e nós possamos, Pai querido, brevemente ouvir um relato em que testemunhe, Pai querido, a Tua misericórdia, o Teu poder sobre a vida destas pessoas. Também entrego a cada um desses que participaram desse estudo, quer seja pelo Zoom, quer seja pelo YouTube, ou as pessoas que ainda hão de assistir posteriormente, Pai querido, a gravação desse estudo,
Que o teu Santo Espírito, Pai querido, possa atender às suas necessidades, quer sejam elas, neste momento, algo físico, algo emocional, algo espiritual, algo de relacionamento. O Senhor nos conhece, o Senhor nos criou e, principalmente, o Senhor nos ama. E é por isso que, diante deste conhecimento e deste amor, nós queremos colocar em tuas mãos as nossas lutas, para que o Senhor, na medida da sua compreensão, da sua vontade, possa nos atender. Por Jesus, mais uma vez, nos entregamos. Amém.